vamos começar a nossa aula. Mais alguns irmãos chegaram aqui, a Michele está presente, seja bem-vinda. A irmã Eliane está conectando, seja bem-vinda também. Nosso irmão Carlos, que Deus te abençoe, meu irmão, fica conosco aí. Nosso querido irmão Fabiano também sempre está presente, também está aqui conosco, né? Então, compartilhando a tela, aqui. Queridos irmãos, como na semana passada nós falamos apenas de 5 versículos, vamos reler novamente o capítulo, né? Pois nós vamos concluí-lo hoje, tá? Então, vamos partir daqui da leitura. A leitura sempre é importante. O nosso estudo é um estudo baseado diretamente no texto bíblico, né? Então, é um estudo do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. Então, vamos reler esse último capítulo. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Na semana passada, nós estudamos exatamente esta primeira parte aqui. Tá? Primeira parte. Essa primeira parte, que são os versículos 1 a 5, está tratando aí da visão da Nova Jerusalém por dentro. Né? Vocês repararam aqui que trata da Nova Jerusalém um olhar por dentro. No Apocalipse 21, que foi a aula retrasada, nós vimos a Nova Jerusalém por fora. E essa primeira parte, a Nova Jerusalém por dentro. A partir do versículo 6, é um tipo de conclusão do livro. Né? Não há mais novas. Então, a visão, a revelação em si das coisas futuras, vamos dizer, ela se encerra ali no versículo 5. A partir do versículo 6, nós temos como que se fosse uma conclusão do livro do Apocalipse. Vamos ler então, que é o nosso estudo de hoje, né? A partir do verso 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouvi e viu, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Mais uma vez aqui a palavra, a expressão cidade santa, né? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, né? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Já do versículo 1 ao versículo 5, que foi a visão da Nova Jerusalém por dentro. Agora nós vamos ver esta conclusão que se dá a partir do versículo 6. O texto apocalíptico, a partir do versículo 6, se você parar para tentar verificar a estrutura dele, dos 6 até o final, ele é meio bagunçado. Questão literária, tá? Ele não tem uma estrutura muito organizada, como numa visão ou numa carta paulina. Você vê que as coisas estão ali colocadas, mas está meio misturado, né? Está meio colocado assim, vários temas aparecem ali, mas não há mais revelações novas propriamente dito. Uma das coisas que não é muito claro é quando tem um anjo falando e quando tem Jesus falando, né? Eu vou contar uma coisa aqui para os irmãos que muitas pessoas às vezes não sabem, né? O texto bíblico original grego, né? Aqui o Novo Testamento no caso, é um texto muitas vezes difícil de ser entendido e até mesmo traduzido, porque não existe, por exemplo, a colocação de letra minúscula e maiúscula. Todas as letras estão colocadas iguais. Outro problema é que não existe pontuação. Não existe uma pontuação. As letras estão colocadas lado a lado, as palavras muitas vezes muito grudadinhas, difícil de separar, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, não é como na língua portuguesa, tá? Então existe muitas vezes na hora de fazer a tradução uma dificuldade em alguns textos, né? A entender, vamos dizer com clareza, a maior parte, mas existe alguns casos que existe uma dificuldade. Um exemplo está aqui no verso 6 e 7. Vamos voltar aqui no 6 e 7. Olha aqui os 6 e 7. Vou deixar ele preto, que é mais fácil para ler. Nesse 6 e 7, então, aqui será que é Jesus que fala tudo ou tem um anjo falando também, né? Olha só, o verso 6. Disse-me ainda, aqui seria o anjo falando, né? Que era o anjo que estava conversando com João. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aí tem um ponto aqui para a gente. Ó. Será que o anjo parou aqui? Mas aqui continua. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo. Então o anjo está falando que Deus enviou o anjo? Ou será que já é João falando, escrevendo? Né? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O problema está aqui no 7. Quem fala no texto continua, né? Mas dá a entender que aqui é Jesus que tomou a palavra.
Por quê? Quem vai voltar não é um anjo, quem vai voltar é Jesus. Eis que venho sem demora. Quem é que vem sem demora? Jesus, né? Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Qual que é o problema aqui? É só curiosidade. Na interpretação bíblica não vai trazer nenhuma mudança. Mas é para os irmãos verem como não é fácil muitas vezes, né? Não é fácil para a gente hoje, tá? 2000 anos depois. Na época de João, as pessoas liam em grego, falavam grego, é outra coisa, né? Mas é só para os irmãos terem uma ideia do trabalho, que muitas vezes é uma tradução de um texto, né? Será que Jesus ele começa a falar a partir do 7, eis que vem sem demora? Ou será que Jesus já começou aqui, ó, a partir do O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Tá vendo? Então, aqui é um exemplo de uma dificuldade que existe. De qualquer forma, para interpretar o texto não vai trazer nenhum problema. Mas é uma curiosidade que eu acho que é interessante ressaltar, para a gente perceber que a interpretação da Bíblia, assim, vamos dizer, as ideias centrais da Bíblia, lendo em português, um dicionário no máximo, de língua portuguesa mesmo do lado, qualquer um entende, tá? Mas quando a gente começa a estudar de modo mais profundo, com mais cuidado, com mais detalhes, coisas que vai além das ideias centrais, é mais complexo, tá? A teologia é uma ciência complexa. Então, no verso 6, não está claro quem está falando. Como não há nenhuma indicação de mudança de sujeito, podemos concluir que é a voz do anjo que mostrou a João a Nova Jerusalém, né? Porque diz que continuou falando. Quem já estava falando era um anjo. Mas aí, nesse caso, Jesus aparece só no verso 7 falando, né? Quando diz, eis que venho sem demora. Mas vocês repararam que não tem nenhuma pausa. João fala assim, então Jesus me falou. Não tem. O texto é corrido, direto, né? Por isso que essa parte final do Apocalipse, a estrutura dela, ela é um pouco bagunçada, na verdade, né? Pelo menos para nós hoje, na nossa compreensão. O que é dito aqui? Agora vamos pensar no texto em si, né? É dito o seguinte, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda a profecia deste livro. Aí o verso 8, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Aqui João, ele coloca como o receptáculo, né? Aquele que recebeu a revelação. E aí João, ele vai tomar uma postura aqui muito estranha. Vocês repararam, né? João, ele vai fazer uma coisa aqui muito estranha, ele vai tentar adorar o anjo. Já é a segunda vez que isso se passa no Apocalipse, lembra? Nós já vimos isso antes. João, ele quer adorar o anjo fala, ô João, não faz isso não, meu filho, né? Eu sou um conservo teu. Eu achei bonito isso daqui, né? O anjo fala, não faças tal, né? Não faças tal. Eu sou um conservo seu. O anjo, por mais que ele seja poderoso, ele é servo. Conservo é que é igual você. Nós somos servos de Deus com nossas limitações. O anjo, ele não tem as mesmas limitações que a gente, mas ele também é um servo. O que o anjo quer dizer é, eu e você somos iguais. Você é um servo, eu também sou um servo. Eu falei para você uma revelação, você vai passar essa revelação para a igreja. Então, adora só o dono da revelação. Adora somente a Deus. Bom, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha o que o anjo diz para João, né? 6. Deixa eu voltar lá em cima para os irmãos. Aqui, né? Verso 6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vocês se lembram disso de outro lugar do Apocalipse? Olha só, o anjo fala para João, João, estas palavras são palavras fiéis e verdadeiras. Palavras fiéis e verdadeiras. Palavras fiéis e verdadeiras. Eu quero observar com os irmãos que esse é o nome de Jesus.
Vocês já repararam que esse é o nome de Jesus? Nós temos aqui no Apocalipse, capítulo 19, no versículo 11. Vocês lembravam dessa passagem? Eu vou aumentar aqui a letra. Observação. O nome de Jesus em Apocalipse 19 é este. Olha só o versículo. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Eu achei muito interessante fazer essa conexão, né? O anjo diz para João, João, essas palavras, as palavras da revelação, são palavras fiéis e verdadeiras. Jesus tem o nome de fiel e verdadeiro. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, pois Deus, ele é fiel e verdadeiro. As palavras é como se fosse aqui a própria pessoa de Jesus. Nós aprendemos que Jesus é o verbo divino. Ele é a palavra divina, né? E o próprio Jesus é chamado de fiel e verdadeiro. João está mostrando aqui, nessa parte do livro, a primeira ideia dessa parte, que é um pouco bagunçada, são várias informações misturadas. Quando eu digo bagunçado, é porque tem muita coisa junta, tá? Tem muitas informações em um bolo só, né? Um bloco único de texto, do versículo 6 até o último versículo, um bloco só, tem muitas informações entrelaçadas, né? Então, por exemplo, essa primeira parte que o anjo está falando, e João está colocando aqui o dito do anjo, a ideia seria mostrar a origem do livro do Apocalipse. Qual que é a origem do livro do Apocalipse? É uma origem divina. A gente deve confiar no Apocalipse? Será que nós devemos confiar no Apocalipse? Mesmo na história da igreja, houveram pessoas importantes, tá? Que tinham muitas ressalvas com o Apocalipse. Vamos pegar aqui, por exemplo, nós somos de um meio, né? A igreja batista é uma igreja protestante, muitos irmãos seguem a ideia mais, vamos dizer assim, qual que é o termo que os irmãos gostam de usar? Não é tradicional, né? Reformado, né? O termo mais reformado. Quem gosta da expressão reformado são os presbiterianos, né? Mas reformado. Mas, por exemplo, né? Um dos pais da reforma foi o Calvino, João Calvino. Vocês sabiam que João Calvino escreveu comentários bíblicos de quase todos os livros da Bíblia, do Novo Testamento, então, se não me engano, ele escreveu de todos. Só teve um que ele não escreveu. Adivinha qual foi o único livro que João Calvino não fez comentário bíblico? O Apocalipse. O Apocalipse. Lutero, ele aceitou, Martinho Lutero aceitou o livro do Apocalipse, mas com muitas ressalvas. Ele achava que era um livro que, ele fala, tem tanta coisa que é difícil determinar, e o Lutero ele deixava ali o livro do Apocalipse meio quieto também, né? Mas, independente das posturas, olha só, dois homens importantíssimos da história da igreja, né? Lutero e João Calvino. Apesar da postura histórica de muitos homens de Deus que deixaram esses livros assim meio de lado, né? Não desprezaram, mas deixaram de lado, o Apocalipse ele termina mostrando o quê? Que o seu livro, que esse texto é um texto sagrado. São palavras fiéis e verdadeiras daquele que é chamado de fiel e verdadeiro. É evidente que não é um livro fácil de se compreender, mas a primeira coisa que você tem que fazer, e eu tenho dito desde a primeira aula, é receber o livro do jeito que ele é. Ele foi dado assim, então receba ele assim. As interpretações nós vamos aprendendo, vamos orando, estudando, analisando e percebendo. Mas primeiro receba ele do jeito que ele é. Por isso que eu sempre falei para vocês fazer aquele esforço mental de tentar imaginar a cena do jeito que está descrita. Pois essa é a revelação. Foi revelado com visões estranhas. Então é assim que Deus quis. É igual uma parábola, né? Lembra das parábolas? Algumas Jesus explicou, a maioria não. Qual é a primeira coisa que a gente faz? É entender a parábola do jeito que ela é, aquela história, né? Tinha um homem que tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. Ele deixa as 100 ovelhas
em segurança e vai em busca da ovelha perdida. Você tem que entender primeiro a história. Depois é que você parte para tentar interpretar. Perceba o Apocalipse do jeito que é. O maior erro, ou um dos maiores erros que eu percebo, é que as pessoas, antes de tentar visualizar o Apocalipse, eles já querem interpretar. Antes de tentar ver, olha, tem uma águia voando no meio do céu e a águia está gritando, ai, 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 né? 3 vezes. Antes da pessoa tentar imaginar a cena, ele já quer interpretar. A águia é isso, o ai é aquilo, né? Já quer interpretar todos os símbolos. Calma. Primeiro assiste o filme, depois entende a cena. Depois, primeiro receba o livro como ele é, né? E a gente tem que entender isso. O livro é uma revelação divina. Deus o quis revelar assim. Muitas coisas são mistérios e vão permanecer mistérios, né? Provavelmente porque é a vontade de Deus que fique assim. Outras coisas estão claras, fáceis de entender, porque também é a vontade de Deus que esteja clara e fácil de entender. Talvez não seria esse o propósito de Deus? Não nos dá com clareza como vai ser tudo no futuro, mas é nos dar como se fosse assim um sinal de esperança. Sabe, a pessoa que está lá naqueles filmes, a pessoa está no meio da tempestade, no mar revoltado, e tem aquele farol de longe que joga uma luz. Você sabe, você não consegue ver a terra, mas você vê a luz piscando de longe, e o navegador que está no meio da tempestade, na escuridão da noite, mas ele vê o sinal da esperança, ele vê de longe aonde que está a terra. O Apocalipse é como esse sinal, é como esse farol que brilha no meio das trevas, das confusões deste mundo. Nós não estamos vendo toda a nova terra, mas nós já temos um sinal, né, da esperança que existe no decorrer e desenvolvimento da história. Essa parte aqui do Apocalipse que nós lemos, ela é muito parecida com o capítulo 1, versículo 1 a 3. Então aqui, assim, João ele abre o Apocalipse mostrando que o livro vem de Deus e ele termina o Apocalipse reafirmando que o livro vem de Deus. Vocês viram como que o livro termina? Com Jesus falando, eu, Jesus, testifico. Apesar do livro ser, em muitos pontos, confuso, e é mesmo, né? Senão a gente não teria tantos teólogos tão importantes, né, discordando em muitos pontos, né? Apesar de toda essa dificuldade que existe, termina com Jesus falando, eu testifico que é a verdade. Né? Vamos comparar aqui o versículo inicial. Né? Então, Apocalipse 1, versículo 1 a 3. Inclusive, esse foi o único capítulo que eu não expliquei, vocês repararam, né? Que a nossa ideia seria fazer uma aula do quê? Né? Só das cartas do Apocalipse. Então, na introdução, eu mencionei o capítulo 1, mas a gente não olhou assim, os detalhes todos do capítulo 1. Né? Aí a gente foi para as cartas, né? Mas a gente tratou dele, mas não com a mesma intensidade que os outros capítulos. Olha como começa o Apocalipse. Aqui é o versículo 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Gente, esse primeiro versículo, do 1 ao 3, ele está com outras palavras repetido agora no capítulo 22. Com outras palavras, a mesma ideia está aqui. Né? Mas eu quero observar algumas coisas com os irmãos. O livro do Apocalipse é o quê? Primeiro, olha nesse texto aqui. Aqui é a passagem bíblica, tá? Olha, eu vou aumentar aqui a letra, ó, vou colocar 14 aqui. Esse é o texto bíblico. Aqui embaixo eu coloquei algumas observações. O livro do Apocalipse ele é chamado do quê? De revelação. O livro é uma revelação. O que é uma revelação? Algo que ninguém sabia, algo que estava oculto, né? E que agora foi mostrado. A palavra revelação é tirar a cortina, é tirar o véu. Imagina que tivesse uma cortina atrás da minha estante aqui e você não soubesse o que tem.
Quando tira a cortina, você vê, né? Então, revelação é tirar o véu, é você conseguir ver aquilo que você não via. O livro é chamado de revelação. O livro também está relacionado com profecia, visão e escritura. Nós encontramos aqui em azul, eu coloquei em azul no texto, ó, tudo quanto viu. João vai falar muito de coisas que ele viu, é visão. Ele só conta o que viu. Tem coisa que ele não explica, ele só diz, eu vi um anjo jogando uma pedra enorme no mar. Ele viu, e às vezes ele nem explica. Então o livro ele traz visões. O livro também é chamado de profecia. Olha o que está aqui, ó, as palavras da profecia e guardam as coisas escritas, nela escrita. Então, o Apocalipse é a revelação. Essa revelação foi dada por meio da profecia. Profecia tem muito a ver com a palavra dita. É um livro de visões, ele fala as coisas que ele viu, e essa visão e essa palavra profética se tornaram escritas. Deus pede para João escrever. Então, são visões e profecias que se tornaram escritura, aquilo que está escrito. Então, esse é o livro do Apocalipse. Ele é revelação, é profecia, é visão e escritura. Ele é palavra de Deus. Agora, eu quero que vocês notem quem que dá a revelação. Tem uma corrente aqui enorme, né? É mais ou menos assim, ó. O Pai revelou a Jesus, Jesus revelou ao anjo, o anjo revelou a João, João revelou à igreja. É o que está nesse primeiro texto. Vamos reler? Tenta prestar atenção nisso. Ó. Revelação de quem? A revelação é de Jesus Cristo. Mas quem deu essa revelação? Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. O Pai deu ao Filho. Perceberam a conexão de Pai e Filho? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Para quê? Para mostrar aos seus servos. Está no plural, né? Mas esses servos vão descobrir por meio de quem? Vamos continuar. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio, olha a palavra aqui, intermédio, por intermédio do seu anjo. Então, revelação de Jesus Cristo, Deus deu a Jesus Cristo chamou um anjo, e por intermédio desse anjo, quem conversa com João o tempo todo? São anjos. Lembra? Vem, João, vou te mostrar. João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá. João, vem cá, vou te mostrar a cidade santa. Então é sempre um anjo conversando com João. Né? Por intermédio do seu anjo, notificou a João. E o livro continua falando o quê? Bem-aventurado aqueles que leem e ouvem a profecia desse livro. Então, a revelação, ela passa por esses 5 caminhos. Né? Então ele fala que a revelação é de Deus Pai, que deu a Jesus, que por intermédio do anjo enviou a João e João notifica a igreja. Vocês perceberam o caminho que é feito dessa revelação? Né? Essa revelação ela passa pelo Pai, passa pelo Filho, passa pelo anjo, passa por João, chega na igreja. Ok? É claro que o Espírito de Deus está presente aqui, porque todas as vezes vai ser dito, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas isso vai aparecer mais à frente, ok? Agora eu quero mostrar para os irmãos 5 lições sobre a mensagem revelada. Eu vou colocar para os irmãos aqui hoje 10 lições, tá? Primeiro vamos ver 5 lições sobre a palavra revelada. Uma dos temas desse último bloco do Apocalipse é sobre a palavra que foi revelada, sobre o livro em si. Nós podemos observar 5 coisas sobre a revelação dessa palavra, a palavra do Apocalipse. Tá? Então vamos ver aqui essas 5 lições. Né? Aqui a gente partindo do verso 7, tá? Eis que vem sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Irmãos, eu quero fazer uma observação que eu esqueci aqui. Eu uso a tradução ARA, tá? Que é Revista e Atualizada. Aqui no verso 3 está escrito, bem-aventurado aqueles, está no plural, vou colocar aqui em verde, aqueles que leem, tá vendo aqui, ó? Eu vou aumentar até a letra para você ver, tá no plural, bem-aventurado aqueles que leem e
aqui está no plural de novo, ó, aqueles que ouvem, né? Então, nós temos o plural para aqueles que ouvem e o plural para aqueles que leem. Só que eu quero observar que o texto grego só está no plural aqueles que ouvem. No nosso texto em português, da revista e atualizada, que é a tradução que eu prefiro, está no plural, aqueles que leem e aqueles que ouvem. O texto grego, inclusive a Bíblia de Jerusalém, que eu mostrei para os irmãos numa aula aqui, né, ele conserva o singular, aquele que lê e aqueles que ouvem. Sabe por quê? Eu não sei se eu já tinha falado isso aqui uma vez, né? Mas o texto original grego está no singular, aquele que lê e aqueles que ouvem. Isso daqui reflete a realidade do primeiro século. No primeiro século, os cultos da igreja não havia Bíblias como nós temos hoje. Todos os textos bíblicos, todos os livros, não só bíblico, tá? Qualquer livro era feito à mão, não existia livro impresso. Havia as cópias que ficavam nas igrejas. Quando tinha um culto, uma pessoa lia o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Isaías, lê um livro, um lê e o restante escuta. Então, provavelmente havia igrejas que só tinham uma cópia para a comunidade toda. Hoje, cada um dos senhores que estão me ouvindo tem uma Bíblia ou mais. Aqui em casa eu devo ter umas 5, 6 Bíblias, fora as Bíblias digitais, né? Hoje nós temos Bíblias, um monte de Bíblias. Na época, tinha muitos lugares que tinha um único livro, um livro da Bíblia, tá? Não é nem toda a Bíblia. Havia um livro da Bíblia para uma comunidade toda que se reunia no domingo para o culto. E chegava lá na frente um irmão, vamos supor o irmão Edson, o irmão Celso, eu, o Joel, alguém ia lá à frente, dava o rolo, né? E lia para todo mundo ouvir. Por isso que o texto grego ele põe no singular, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem, que é a comunidade no culto, né? Para ficar de uma forma mais clara para nós hoje, para contextualizar para nós, aí essa tradução que eu uso colocou no plural, que não está no original. Porque hoje não precisa só um ler, hoje todos nós podemos ler, né? Então aqui teve uma atualização cultural, mas o texto original está no singular. Era um que lia e a igreja toda escutava. Olha como nós temos que agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de todos nós podermos ter a Bíblia hoje ao nosso alcance. 5 verdades sobre a revelação da Escritura do Apocalipse. Primeiro lugar, o apóstolo diz que a revelação é absolutamente confiável. Essa é a primeira verdade, né? As palavras da revelação são fiéis e verdadeiras. O que você precisa para confiar numa pessoa? A pessoa tem que ser fiel e verdadeira, não é isso? Em quem você vai confiar? Pessoas que são fiéis, pessoas que são verdadeiras. As palavras da profecia desse livro são palavras fiéis e verdadeiras. Com a ressalva que tem coisa que a gente não entende, né? Tem coisa que a gente não compreende com clareza. Mas a palavra é fiel e ela é verdadeira. Porque a revelação vem de um Deus que é fiel e de um Deus que é verdadeiro. Inclusive, ele vai ganhar esse nome. Ele é o fiel e o verdadeiro, né? Então, João ele trata primeiro da confiabilidade, é um livro de confiança. Acredite, você tem nas suas mãos um livro escrito por uma pessoa que tem o nome e o caráter de ser fiel e verdadeiro. Você não vai cair no conto daquelas pessoas que muitas vezes compram apartamentos na planta e a construtora nunca faz o prédio, né? Vocês já ouviram essas histórias por esses golpes, né? Tem pessoas que vendem casas, vendem loteamento de casas ou apartamentos, aí a gente compra na planta, que é mais em conta, e a empreiteira, a empresa lá tem algum problema, ou é por má fé, ou seja por dificuldade, acaba não entregando, né? Se você tem um livro que fala da cidade santa, da Nova Jerusalém, e fala do seu lugar com Deus, você não vai cair em nenhum conto de engano, pois essa profecia ela é confiável, né? São palavras de
confiança. Quando nós, não se, tá bom? Quando nós formos partir dessa vida, porque todos nós vamos morrer, tá? Você pode fechar os seus olhos na esperança e na certeza de novos céus e nova terra. Quando chegar o nosso momento de deixar essa existência, você pode deixar com um sorriso no rosto, sabendo que você tem a garantia de palavras de confiança, que são palavras fiéis e palavras verdadeiras. Em segundo lugar, nós entendemos que a profecia deste livro são palavras de bem-aventurança. O que está escrito lá no verso 7? Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras deste livro, né? A gente volta lá no versículo 7. Versículo 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, nós temos aí a ideia de felicidade. Feliz é aquele que guarda esse livro. Guardar. O que significa guardar? Né? Nós temos aqui a ideia da bem-aventurança, né? Felicidade. Mas guardar, o que significa guardar? Você tem que guardar o Apocalipse. Onde que você vai guardar na sua estante, né? Como que você vai guardar o Apocalipse? Nós temos dois significados para a palavra guardar. Tá? Primeiro, guardar significa aceitar o conteúdo como legítimo. Então, feliz é aquele que aceita, que guarda no seu coração, na sua mente, como verdade. Feliz é aquele que não vai mudar o livro. Lá no final, nós vamos encontrar o quê? Né? A maldição para quem mudar o livro. Mas isso eu vou falar mais à frente. Você tem que guardar como você recebeu. Se eu te der alguma coisa para você guardar e você tirar um pedaço, se você mudar a configuração daquilo, você não guardou. Guardar é você preservar ele do jeito que ele é. Então, isso é guardar. Aceitar o conteúdo como legítimo e não alterá-lo. Ou seja, você precisa valorizar o texto. Eu vou falar uma coisa aqui que não serve para vocês, tá bom? Amém, né? Então ninguém vai ficar bravo comigo, tá? Eu vou falar uma verdade aqui que não se encaixa na vida de vocês. Então não é indireta para ninguém aqui do grupo, tá bom? Mas serve para muitas pessoas que não estão aqui. Porque eu conheço pessoas que falam assim, eu queria tanto entender a Bíblia, mas as pessoas não estudam a Bíblia, nem leem a Bíblia. Eu queria tanto entender o Apocalipse, mas a gente está tendo aula do Apocalipse, a pessoa não vem. Né? Eu não estou falando das pessoas que não têm tempo. Né? Tem pessoas que não têm tempo de estar aqui agora. Mas as aulas estão hospedadas no YouTube, a pessoa pode assistir depois. Não precisa ser comigo. Né? Se você procurar no YouTube, você vai achar o pastor Luiz Saião explicando o Apocalipse, o Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Você tem livros. Você tem livros. Não tenho dinheiro para comprar. Existe PDF desses livros. Então eu fico questionando até que ponto a pessoa está sendo sincera ou não. Porque quem quer vai atrás. Quer de verdade? Eu quero conhecer o Apocalipse. A pessoa nem leu o Apocalipse, mas diz que quer conhecer o Apocalipse. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que guarda esse livro. Guardar, a maioria da igreja guarda a Bíblia na estante. Guardar o livro é guardar, receber o livro. A gente tem que receber a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, né? Estudar a palavra, examinar a palavra. Isso é guardar. Agora, pegar a Bíblia e só deixar ela na estante, isso não significa guardar. Guardar é valorizar, dar valor ao texto, né? Vocês, por exemplo, que estão aqui porque vocês querem entender melhor, né? Então, vocês estão demonstrando isso. Então, essa bem-aventurança vocês já têm, tá? Quando chegar lá no céu, Jesus vai olhar para os irmãos aqui e vai falar assim, vocês são bem-aventurados, hein? Vocês dedicaram 30 sábados estudando o Apocalipse, né? Vamos lá. Guardar também significa obedecer. Então, guardar não é só aceitar. Aceitar é a primeira parte. A segunda parte é obedecer. Guardar tem a ver com receber, né?
você valorizar, mas tem a ver também com praticar, com observar, né? Tem a ver com essa valorização. Se você notou aqui, eu coloquei, ó, valorizar a integridade do texto, que é o texto, como que o texto é? É assim? Então, eu vou valorizar o texto do jeito que ele é, valorizar a integridade. E a prática tem a ver com valorizar a importância. Valorizar a importância, se esse livro é verdadeiro, eu não posso tê-lo somente na mente, eu tenho que ter nas minhas atitudes, né? Então, quais são os ensinamentos que está aqui no livro do Apocalipse? Muitas coisas nós falamos aqui para a gente tentar entender o livro, mas o nosso desafio é a gente pensar o que o Apocalipse significa para a minha vida. O que eu tenho que mudar na minha vida que eu aprendi com o Apocalipse? O que eu posso contribuir na mensagem de proclamação do Evangelho que eu percebo no Apocalipse? O que a nossa igreja, como comunidade de fé, tem que melhorar a partir da leitura do Apocalipse? O que esse livro me ensinou para eu praticar? Vamos pensar até na oração. Nós oramos aqui no começo do nosso encontro, né? Quais são as novas coisas pelas quais eu devo orar a partir da leitura do Apocalipse? Eu devo orar por uma igreja que esteja vigiando, que esteja preparada para passar pelas grandes tribulações? Porque se nas pequenas tribulações, muitas vezes, tem muitas pessoas desanimando, e quando vierem tribulações com maior dificuldade? Então, vamos orar pelo quê? O que a gente aprende aqui para orar? Orar pela essa esperança. Como que o livro termina? Ora vem, Senhor Jesus, né? Será que a igreja tem falado da volta de Jesus e tem pensado na volta de Jesus? Então, guardar a palavra tem a ver com receber o texto, receber no sentido de ler, meditar, e tem a ver também com obedecer e praticar. Então, bem-aventurado aquele que guarda esse livro. Essa é a ideia de guardar. Terceira verdade. Em terceiro lugar, a mensagem do Apocalipse vem de Deus, é sobre Jesus, por meio do anjo para a igreja, que foi aquele caminho todo que eu fiz para os irmãos, né? Então, a terceira verdade sobre a mensagem do livro é o caminho que eu já mostrei, né? Que seria a gente perceber a origem divina do livro. A mensagem é de Deus, ela é sobre Jesus, é por meio do anjo, a João e para a igreja. Mas, como origem, ela parte do próprio Deus. Ela é a revelação de Jesus Cristo. Muitas vezes, Jesus toma a palavra, igual aqui no final. Eis que vem sem demora. Eu Jesus, testifico. No começo da visão, João ele vê o próprio Jesus, e ele cai. E Jesus coloca ele de pé, né? Então, muitas vezes é Jesus que está falando, outras vezes é um anjo, mostrando as coisas de Deus. Então, em terceiro lugar, nós temos que entender que essa mensagem ela tem uma origem divina e a igreja é o destinatário. Apesar de estar escrito que é para todos, né? Todos aqueles que leem, todos aqueles que ouvem. Mas vocês notaram que aqui no capítulo 22 tem uma fala de Jesus que ele fala que é para a igreja, a revelação? Vamos encontrar aqui no texto, né? Aqui, né? E mais assim. Não celes, não, aqui o verso 10, né? Vamos reler a partir do 10 aqui. Não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão para retribuir. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras. Eu, João, aqui, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. É essa parte que eu queria destacar para os irmãos, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. A revelação, ela cai aqui no colo da igreja. João é só o profeta. Esse só que eu quero dizer, ele é só o meio, é o canal. Mas o Apocalipse foi dado à igreja. A igreja é aquela que recebeu a revelação do Apocalipse.
O Apocalipse foi dado para você, irmã Maria de Lourdes, irmã Valdeci, irmã Eurides, irmão Givaldo, irmã Mary, irmã Luciene, o casal Sanver. O Apocalipse foi dado para a gente. Ele foi dado para a igreja. O que a gente vai fazer com esse livro agora? Né? Nós vamos tomar as lições desse livro, a seriedade desse livro, as revelações desse livro, vamos melhorar a nossa postura, e isso leva a gente a fazer o quê? A proclamar com mais intensidade as verdades de Jesus, pois o fim está próximo. A proclamar com mais amor, com mais empenho, para que a igreja se solidifique, não se afaste da fé. Né? A gente tem que proclamar ainda com mais empenho para que pessoas que estão longe do evangelho se aproxime do evangelho. Quarta verdade. Em quarto lugar, a mensagem do Apocalipse não deve ser selada. Aqui temos um paralelo muito curioso. Né? O anjo ele fala para João não selar a palavra do Apocalipse. Selar, lembra do livro selado? Né? Lembra que João ele vê lá o livro selado? Deixa eu só colocar um mute aqui. Pronto. Né? Vocês se lembram quando João ele vê Deus no trono com um livro selado? Eu já mostrei para os irmãos o que era o selo, né? O livro lacrado, fechado, né? Aquilo foi numa visão. Agora ele está falando do próprio livro do Apocalipse. O anjo fala para João: João, está vendo esse livro aí que você escreveu? Não seles o conteúdo desse livro, não feche o livro. E aqui tem um paralelo muito curioso com Daniel, né? Quando Daniel recebeu revelações apocalípticas, o anjo mandou ele selar o livro. Olha que diferente. Para Daniel, o anjo falou, sela o livro. Para João, o anjo disse, não seles o livro. Vamos comparar a leitura? Daniel, capítulo 2, versículo 4. Eu peguei aqui a tradução corrigida, pois ela tem a palavra selar, né? Nas outras está encerrar ou fechar, para ficar mais claro aí o paralelo, tá? Então, Daniel 12, verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela esse livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Aí no mesmo capítulo, Daniel 12, verso 9 e 10. E ele me disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. 2 vezes repete, né? Purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Na época de Daniel, Antigo Testamento, ainda se vivia dentro da esfera da lei, né? Não havia ainda a manifestação plena da graça por meio do Salvador Jesus. Né? A graça de Deus sempre existiu, sempre permeou a Bíblia toda, desde Adão e Eva. Né? A graça sempre esteve presente, mas a plenitude da graça se manifesta em Jesus. Né? A partir de Jesus, nós vamos ter uma outra realidade. Eu preguei na nossa igreja lá o texto de Atos, capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo, e eu fiz uma observação, eu não sei se os irmãos assistiram no dia e vão recordar. Quando acontece a manifestação do Espírito Santo, Pedro ele vai repetir o texto de Joel e ele faz uma mudança no texto. Vocês se lembram disso? Em Joel está escrito que e há de ser naqueles dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pedro, quando cita esse texto, ele muda, ele acrescenta uma palavrinha. Ele diz lá em Atos 2, que era o cumprimento da profecia, que dizia que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O que Pedro está mostrando para a gente? Que a partir do evento, depois da ascensão de Jesus, com a descida do Espírito Santo, agora que habita a igreja, nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias. João vai escrever a mesma verdade na sua epístola. Ele vai falar, filhinhos, já é chegada a última hora. O apóstolo Pedro, nas suas epístolas, também diz que nós já vivemos a última hora. Então, diversas passagens do Novo Testamento vai dizer que o momento da igreja é a última hora. Essa é a mudança que aconteceu.
Na época de Daniel, ainda antes da descida do Espírito Santo, antes da encarnação de Jesus. Lá ainda não era o último tempo. O anjo diz para Daniel, Daniel, fecha esse livro, deixa ele selado até o tempo do fim. A partir da descida do Espírito Santo, nós já vivemos o tempo do fim e agora nós temos uma nova verdade. Olha como está aqui em Apocalipse, que foi o texto que a gente já leu, né? Mas só para ficar aqui junto, para vocês notarem o paralelo. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. O que mudou? Lá em Daniel, sela a palavra desse livro, porque não é o tempo do fim. Chega agora João, no Apocalipse, o anjo diz, não seles esse livro, porque o tempo está próximo. Já é o tempo do fim. Né? E o paralelo ele é mais forte, não é o momento agora de falar desse tema, né? Mas eu coloquei ali em azul outra parte que é um paralelo, né? Porque aqui em Apocalipse diz, o injusto continua fazendo a injustiça, o imundo continua na imundícia, o justo continua na justiça e o santo a se santificar. No texto de Daniel, ele já disse algo parecido, falando que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios vão continuar na sua impiedade. Né? Então, ali temos um outro paralelo. Mas o que eu queria mostrar é a ideia do livro selado e do livro aberto. O Apocalipse é um livro que não é para ser selado, é um livro para ficar aberto. O que isso significa? O que a gente aprende com isso? O Apocalipse não é um livro selado, mas um livro aberto. Que é um livro que tem verdades para serem proclamadas. Não é um livro para ficar apenas para a escola bíblica, como nós estamos agora aqui no estudo bíblico, é um livro para ser proclamado, ele tem verdades para serem ditas e pregadas pela igreja. A ideia é que existem verdades aqui no livro que nós precisamos ensinar, falar e proclamar. A revelação do Apocalipse ela é para a igreja e a igreja deve proclamar ao mundo essa verdade. Então, não sela, não guarda. Eu coloquei aqui em verde, ó, a mensagem da vitória de Cristo e da sua igreja precisa ser publicada, anunciada e pregada a todo o povo. O Apocalipse ensina isso. Ensina que Jesus é aquele que esteve morto, mas reviveu. Ensina que Jesus é o cordeiro que morreu, mas agora é o leão da tribo de Judá. Ensina que Jesus é aquele que promete que vai vir. Então, o Apocalipse ele renova essas esperanças da igreja. Né? Então, não é um livro para ficar selado, é um livro para ser aberto, falado. Dentro das limitações que nós temos. Né? Mesmo com todas as dificuldades, tem muitas verdades que nós podemos falar sobre esse livro. Em quinto lugar, né, é uma mensagem que tem que ser mantida na íntegra. Ó, né? Precisa ser mantida de forma integral. Em quinto lugar, a mensagem do Apocalipse precisa ser mantida íntegra. Não pode ser alterada. Aqui nós temos dois perigos. Tem um que eu vejo mais no nosso meio. E tem um que eu vejo em outros meios cristãos também. Tá bom? Na visão aqui do Apocalipse, Jesus ele fala o seguinte, olha, não pode, hein? Maldito, é perigoso, todo aquele que acrescentar coisas ao livro e aquele que retirar coisas do livro. Então, a revelação fala que não pode nem acrescentar e nem retirar. É o que está no versículos 18 e 19. Vamos reler? Versículo 18 e 19, aqui. Ó. 18 e 19. Coloquei em azul. Ó. Eu e todo aquele... Jesus está falando, tá? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, então a palavra acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar, então, se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia desse livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro. Então, o recado de Jesus é, não mexe no livro, deixa ele integral, do jeito que ele é. Não tira e nem coloca nada a mais. Vamos aqui ao texto. Página 11. Aqui. Né? Aqui nós temos dois perigos. O primeiro perigo,
que ataca a igreja, não no nosso meio batista, nosso meio evangélico, nosso meio protestante. Essa parte é um tanto mais tranquila, né? Mas é um perigo que eu vejo em outros meios cristãos. É o perigo do liberalismo. O que é o liberalismo? São correntes teológicas, tá? São correntes teológicas que negam o caráter divino da Bíblia. Encara a Bíblia somente como um livro de literatura, negando que ele seja inspirado. Então, ou entendendo que a Bíblia só tem algumas partes que é revelação de Deus e partes que não é. E aí o que eles fazem? Eles acabam tirando, olha o perigo aí, acaba tirando itens da revelação bíblica, e Jesus está falando o que não pode fazer? Não pode tirar. Então, o liberalismo, olha a palavra liberal, né? São grupos de estudos teológicos que acabam muitas vezes retirando da Bíblia aquilo que entende que não veio de Deus, né? Isso é um perigo. E aqui a Bíblia está dizendo que isso não pode ser feito. Evidente que tem partes da Bíblia que se encaixaram em determinados momentos, né? Tem coisas das Escrituras que serviu para uma época, para um momento. Mas isso é outra questão de hermenêutica. Só que existem grupos de teólogos, né, cristãos, que são tão liberais a ponto de ir recortando da Bíblia. Tá? Não, isso não foi Jesus que falou, isso não é revelação de Deus, Deus não disse isso, selecionando aquilo que convém, aquilo que gosta, aquilo que convém. O que não convém, joga fora. O que convém, fica. O nome disso é liberalismo. O que Jesus ensinou, não pode retirar. Mas o perigo maior que eu vejo no nosso meio que eu digo assim, mais tradicional, mais ortodoxo, né? Que não retira coisas da Bíblia, mas tem o perigo de acrescentar, né? É o lado do misticismo. O segundo perigo é o misticismo. Se foi proibido retirar, também foi proibido acrescentar, principalmente quando a gente trata do Apocalipse. Quem disse que é chip? Quem disse que a marca da besta é um chip? Alguém acrescentou isso em algum momento, em alguma pregação, e um monte de igreja repete isso. No nosso meio, é muito fácil a gente rejeitar o liberalismo, né? Nossa, não, está errado, quem disse, né? O liberalismo está errado. Tudo bem, que bom que a gente é contra o liberalismo. Mas no nosso meio, nós temos uma dificuldade de rejeitar o misticismo. Esses dias mesmo, a gente estava aqui em casa lendo a Bíblia, lendo o Apocalipse, e a minha filha perguntou sobre o chip. Aí eu falei, mas quem disse que é chip? Ela falou, não está escrito na Bíblia que é um chip? Eu falei, não. Né? Porque as pessoas vão repetindo, vão falando, e acaba na cabeça de quem não acaba parecendo cuidar muita coisa que as pessoas dizem que é acréscimo e não coisas que a gente encontrou no texto. Um exemplo é o chip. Chip existe desde quando? O chip deve ter o quê? 50 anos, no máximo, que existe chip. Antes disso não existia chip. A igreja teve um livro antigo que falava que a marca da besta era um chip. A marca da besta pode ser um chip? Aí é outra coisa. Pode ser, não quer dizer que é. Só que tem muita gente que diz que é, né? Diz que é. A vacina já virou marca da besta, né? E por aí vai. Não é isso que acontece? Então a gente tem que tomar cuidado. O misticismo, o que ele faz? Ele quer trazer coisas novas, acrescentar novas revelações. Eu vou dar outro exemplo aqui. No nosso meio batista, até que é menos, né? Mas eu venho de igrejas pentecostais abençoadas por Deus, né? Eu já fiz parte da Igreja Deus de Amor na minha conversão. Quando eu comecei a estudar teologia, eu fui para a Assembleia de Deus, né? E hoje estou aqui com os irmãos. Tenho amigo em todas essas igrejas, tal, né? Mas, por exemplo, no meio pentecostal ainda acontece mais ainda, né? Por dar uma ênfase muito importante ao Espírito Santo, é importante a gente enfatizar o papel do Espírito Santo, com certeza, né? Mas o problema é os exageros, né? Eu lembro de uma revelação, alguns irmãos aqui devem conhecer, teve um pastor, eu não me lembro de onde que é esse pastor, e nem me lembro a igreja dele, tá?
eu acho que é Assembleia de Deus, mas não tenho certeza. O nome dele é Adão, eu não me lembro o sobrenome, é Adão alguma coisa, né? Ele disse que teve um arrebatamento e foi até o céu e foi até o inferno. Também teve uma irmã que escreveu um livro chamado Revelações do Céu e do Inferno. Não sei se alguém leu esse livro, né? Eu não li, mas eu sei o conteúdo do livro, tá? Então, eu sei trechos do livro. Nunca li o livro. Para criticar, a gente tem que conhecer. Eu não cheguei a ler, mas eu já tive contato com o livro e sei trechos do livro. Mas tanto esse irmão, que disse que teve um arrebatamento, ele teve uma experiência que morreu e ressuscitou, teve um arrebatamento que foi para o céu e foi para o inferno, e esse livro dessa irmã também. O que eles diziam? Por exemplo, eles são de igrejas que as irmãs não podem cortar cabelo. É pecado cortar cabelo. Aqui na nossa igreja, eu acho que as irmãs cortam cabelo, né? Nunca foi proibido na nossa igreja, pelo menos. Mas nas igrejas pentecostais mais tradicionais, era proibido as irmãs cortar o cabelo. Nessa revelação, esse irmão disse que lá no céu tem uma gaveta, um anjo levou ele, mostrou uma gaveta, e quando ele abriu, tinha um monte de cabelo. Ele falou para o anjo, mas por que tem esse monte de cabelo? Ele falou, das irmãs que cortam o cabelo, pois é pecado cortar cabelo. Vocês viram, isso é um acréscimo. O que a igreja fazia? Os irmãos ouviam testemunho disso e colocava no mesmo nível que o Apocalipse. Né? Experiência pessoal, cada um de nós pode ter, mas as experiências nossas não podem contrariar a verdade bíblica. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, igrejas, por exemplo, que entende que é pecado o futebol, é pecado usar barba, né? As irmãs, é pecado usar maquiagem, coisas desse tipo, começa a ter esses tipos de acréscimo místico, né? Entendendo que tais coisas estão numa revelação divina, né? Imagina aí o tamanho das gavetas no céu, né? De tanto cabelo das irmãs que já cortaram o cabelo e Jesus condenando as pessoas ao inferno simplesmente porque cortaram o cabelo, né? Não tem nenhum sentido bíblico isso, né? A gente trata com todo respeito pessoas que contam as suas experiências, mas experiência não é a Bíblia, né? As experiências devem se conformar com a Bíblia, ou não contradizer. Tem coisas que a Bíblia não diz, né? Alguém pode ter uma experiência, a gente escuta, a gente ouve, e a gente faz igual Maria, medita no coração e tenta analisar de acordo com a palavra de Deus, né? Então, eu não duvido das experiências, eu não duvido. Paulo disse que teve uma revelação, ele disse que ouviu coisas que não pode falar. Vocês se lembram que João também recebeu o livrinho que mandaram ele comer? E João também ouviu coisas que João queria escrever, e o anjo falou para João, não, isso aí você não escreve não, João. Tem coisas que homens de Deus tiveram experiências que a gente não sabe. Pode ser uma coisa pessoal ou uma coisa que Deus não quis revelar, né? Mas as revelações, elas nunca podem contradizer a palavra de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que acrescenta coisas à palavra, como se a Bíblia não fosse suficiente, tá? Então, é nesse sentido que nós temos que tomar cuidado. Então, se é errado aqueles que retiram, é errado aqueles que acrescentam, como se fosse a revelação, né, apocalíptica de Jesus, trazendo coisas novas aí, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Bom, dito isso, eu quero mostrar para os irmãos mais 5 lições. Essas 5 lições são sobre o juízo de Cristo. Então, essa parte final, ela se preocupa com 2 coisas, ou 3 pelo menos. Se preocupa em mostrar o valor do texto, o texto apocalíptico, a revelação dessa palavra. Se preocupa em mostrar Jesus como um juiz, e se preocupa em mostrar essa questão do desejo pela volta de Jesus, né? Mas vamos pegar aqui agora a ideia do juízo. 5 lições sobre o juízo de Cristo. Em primeiro lugar, Jesus virá como aquele que julga retamente. Nós vamos encontrar isso lá no versículo 12. Versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus está falando que vai vir, e ele está falando que ele traz o galardão. O galardão é a recompensa, né? Para cada um, é cada um. Tá? Não pense você que Deus vai julgar simplesmente em grupo, mas é cada um. Deus vai olhar para cada um de nós e vai tratar com cada um de nós. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que lhe assista o direito. Irmão Edson, está atento aí à aula, irmão Edson? Olha, aula de direito celestial, tá bom, irmão Edson? Bom, Edson já conhece os direitos celestiais, mas só para acrescentar a matéria do direito celestial. O direito à árvore da vida, ele é garantido pela lavagem no sangue do Cordeiro, né? Uma vez lavado, né, no sangue do Cordeiro, a pessoa tem o direito à árvore da vida e a entrar na cidade pelas portas. Então, será que o nosso irmão Edson vai ser um tipo de jurista lá no céu? Não sei, né? Mas o direito celestial já está aqui alguns itens, irmão Edson. Vamos voltar aqui, daqui a pouco a gente chega no final, a gente conversa com o irmão Edson. Então, vamos lá. Jesus é aquele que julga retamente. O que nós aprendemos aqui? Não é apenas Deus que é tratado como juiz, Deus Pai, tá? O Deus Filho também aparece como juiz nas Escrituras. Temos aí algumas passagens, mas eu destaco duas. Mateus capítulo 25 é falado que Jesus se assenta no trono e diante dele estão todas as nações e ele julga. E também na pregação de Pedro na casa de Cornélio, Atos 10, 42, Pedro diz que andou com Jesus, comeu com Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, e aí ele vai dizer esse item aqui no verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele aqui é Jesus, tá? Que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos mortos e dos vivos. Na pregação, olha, Pedro diz que ele deveria pregar isso. Nós pregamos Jesus morto e ressuscitado, mas nós também temos que pregar que Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Nós pregamos o Jesus que morreu e ressuscitou, mas Pedro disse que ele também pregava, ele testificava que Jesus foi colocado por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Às vezes, falta um tom dessa gravidade, dessa seriedade que o Evangelho carrega. Né? O Evangelho, a pregação do Evangelho, ela tem um tom do amor, tem que ter o tom do amor que acolhe o pecador, que aceita o pecador, que transforma a vida, tem que ter. Mas o tom da pregação do Evangelho também tem essa nuance, essa marca dessa gravidade. Olha, Jesus é o Redentor, mas ele também foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Lembra do texto, se não me engano é de Hebreus, que fala como nós escaparemos se a gente não aceitar tão grande salvação? Né? Então, existe a pregação sobre o Jesus te ama, mas o Jesus que te ama, ele também é o juiz, que há de julgar a humanidade. Portanto, é preciso aceitá-lo, pois sem ele só nos resta a condenação. Então, Jesus é aquele que julga retamente. Segundo, ele tem a credencial para julgar retamente. Sobre o juízo, tá? Então, Jesus é aquele que julga retamente, mas ele também tem a credencial. Se ele diz que traz o galardão para responder a cada um, mas na sequência diz o quê? Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Sabe o que isso significa? Com Jesus não tem erro. Ele acompanha a história da humanidade desde o começo até o fim. No Gênesis, Jesus já estava observando Adão e Eva. No Apocalipse, a última cena do Apocalipse que vocês imaginarem, Jesus está ali. Ele é aquele que sabe a história do começo ao fim. Ele tem a credencial para julgar com honestidade, justiça e verdade, pois ele conhece tudo, do começo ao fim. Ninguém poderá escapar do juízo justo de Deus. Naquele dia, ninguém poderá falar que a sentença foi injusta. Hoje, infelizmente, existem sentenças injustas, existem pessoas que podem pagar bons advogados e muitas vezes fogem de condenações pelas chamadas brechas da lei, mas diante de Deus não há nenhuma brecha. Né? Diante de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes. Ele é aquele que enxerga, inclusive, a mente e as intenções do coração. Diante dele, ninguém poderá usar do suborno, usar de qualquer forma de tentar burlar
a justiça divina. Então, Jesus ele vai julgar retamente, ele tem a credencial para fazer isso, pois ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Terceiro lugar, que aqui foi o que eu já brinquei aqui com o irmão Edson, né? O critério da salvação, isso é o que nos garante, por isso a gente não precisa ter medo, né? O evangelho, a pregação real do evangelho, ela pode causar medo, porque ela diz do juízo final, ela diz da ira de Deus, ela diz dos filhos da ira, mas existe um remédio, que é o que nos garante, né? O critério para a salvação está na obra de Jesus, não na nossa. Presta atenção que da aula de hoje, essa é a parte mais bonita, na minha opinião. Tá? Para ser salvo, é preciso estar lavado no sangue do Cordeiro. O que é preciso para ser salvo? Porque Jesus vai voltar trazendo o galardão. Ele é o princípio e fim. Isso é para dar medo, né? Ele conhece a minha vida, o meu íntimo, meus sentimentos, minhas emoções, o meu deitar, o meu levantar, o meu agir, as intenções do meu coração. Nada foge da sua presença. Né? Então, o próprio cristianismo, em suas vertentes, desvirtuou essa verdade. Eu estava assistindo um programa essa semana. Vocês gostam de Chaves? Eu gosto de Chaves até hoje, tá? Eu estava assistindo no YouTube um programa, um episódio da turma do Chaves. Não era exatamente o Chaves, mas era lá a turma do Chaveco. E eles são bem católicos, né? Tem episódios do Chaves, de Natal e tal, tem música sobre Jesus. É um país muito católico. O Chaves em si era bem cristão da vertente católica, né? Mas teve um episódio que eu estava assistindo que tem um personagem que eles acharam que morreu, e no meio da conversa é falado do purgatório, né? E alguém fala, será que ele vai para o céu? Está falando lá de um personagem que era ladrão, mas se arrependeu e mudou de vida, né? E aí um dos personagens responde, olha, eu acho que ele não vai para o céu, porque ele mudou de vida, mas no passado ele fez muita coisa errada. Como ele fez tanta coisa errada no passado, e ele se corrigiu depois, eu acho que ele não vai conseguir ir para o céu. Qual que é a ideia que está por trás dessa mensagem que eu identifiquei lá no episódio do Chaves, um episódio de um país católico, México, né? Com o roteirista católico e tal, mas qual que é a ideia que carrega ali? Salvação pelas obras. O que o Evangelho ensina? Que o pior pecador que existe, ele pode ser salvo porque os seus pecados são purificados pelo sangue do Cordeiro. A pessoa que se achar mais santa, ela só será salva pelo mesmo sangue de Jesus. O mesmo sangue de Jesus que perdoa o pior dos pecadores é o mesmo sangue que perdoa aquele que se achar mais correto. Não tem outro jeito. A única forma de entrar na cidade é quem foi lavado no sangue do Cordeiro. É o que nós lemos aqui. Agora que eu brinquei aqui com o Edson, né? O que dá o direito da pessoa comer da árvore da vida, né? E viver para sempre? O que dá o direito à pessoa entrar na Nova Jerusalém? Lavado no sangue do Cordeiro. Agora, por que eu achei essa parte aqui do nosso estudo a mais bonita de hoje? Essa verdade, ela é tão fundamental no Apocalipse. Tem gente que tem medo do Apocalipse, né? Porque não entende. Essa verdade, ela é tão forte, ela é tão fundamental, que ela está na abertura, no meio e no fim do livro. Olha só, eu vou colocar os textos aqui para vocês. Essa verdade de que somente pelo sangue de Jesus as pessoas são salvas, pelo sacrifício de Jesus, ela está na abertura do livro, no meio do livro e no final do livro. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, ó, na abertura do livro, hein? Primeira mensagem do livro, Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, olha de novo aqui o nome fiel testemunha, né? O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Por que eu posso entrar no reino de Deus? Porque eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu. Foi ele que me fez reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Abertura do Apocalipse.
aquele que pelo seu sangue nos libertou. Apocalipse capítulo 5. Tema o pastor Fernando pregou recentemente, né? E nós já estudamos, né? E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Por que eu posso entrar na Nova Jerusalém? Porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Por que eu posso entrar na Nova Jerusalém? Porque eu fui liberto, lá do capítulo 1, né? Fui liberto pelo sangue, aqui o capítulo 5, fui comprado pelo sangue. Capítulo 12, aqui é bem no meio do livro, né? Capítulo 12, são 22 capítulos, está bem mais ou menos ali no meio do livro. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por que nós vamos entrar no reino de Deus eterno? Por que nós vamos estar na Nova Jerusalém? Pois nós vencemos. Vencemos não por nossa causa, por causa do sangue do Cordeiro. E o Apocalipse 22, que é o tema de agora, o livro fecha com a mesma verdade. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Olha as verdades relacionadas ao sangue de Jesus: libertos pelo sangue, comprados pelo sangue, vencedores pelo sangue, lavados pelo sangue. Meu Deus do céu! Dá para fazer uma série de pregação aí na igreja, hein? Meu Jesus, olha só. Apocalipse 1, libertos pelo sangue. Apocalipse 5, comprados pelo sangue. Apocalipse 12, vencedores pelo sangue. Apocalipse 22, lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a verdade que passa o livro do começo ao fim. Por isso não há motivo de medo diante das maldições e da terrível verdade do Apocalipse, pois o que nos garante a eternidade é o sangue de Jesus. A quarta verdade é sobre esse juízo, né? Então o juízo vem. Jesus é o juiz, mas ele já nos deu a garantia da salvação pelo seu sacrifício vicário, né? Em quarto lugar, todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro ficarão de fora. Apesar da lista aqui dos pecados que existe, né? O contraste é entre os lavados e os não lavados. As pessoas citadas aqui, a lista de pecado, né? Feitiçaria, idolatria, impiedade, a mentira, né? Os assassinos, os cães, todas essas referências que existem aqui são de pecados já descritos no livro do Apocalipse. Pecados relacionados a Deus e ao próximo, tá? Nós temos aquela linha eu com Deus e eu com o próximo, na posição vertical e horizontal. Quando fala de feitiçaria e idolatria, é o meu pecado direto contra Deus, né? Eu adoro o ídolo no lugar de Deus. Eu busco o misticismo da feitiçaria no lugar de buscar a Deus. Pecado meu com Deus. Pecado meu com o próximo. Assassinato, a mentira, né? As impurezas. A Bíblia condena o pecado não só com Deus, mas o pecado com o próximo. Então, às vezes, algumas pregações ou algumas igrejas podem trazer uma imagem que o homem tem que estar bem com Deus. Só isso. O homem tem que estar bem com Deus e com o próximo. Por isso que a Bíblia diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Hebreus capítulo 12. A paz e a santificação. A paz sou eu com o próximo, a santificação sou eu com Deus. Então, é uma relação nas duas direções. Em quinto e último lugar, o destino das pessoas vai ser impossível de mudar, né? Depois do juízo, não dá para mudar mais. Não dá para mudar mais. Então, enquanto há vida, há esperança, mas depois do juízo não haverá mais mudanças. Aqui tem um outro paralelo interessante, Gênesis capítulo 2,
a Bíblia diz que Deus consumou, finalizou a criação. Então, a obra da criação foi finalizada em Gênesis 2. A obra da redenção, João capítulo 19. Vocês se lembram que Jesus brada na cruz? Está consumado. Né? A obra da redenção foi consumada, foi concluída. Apocalipse 21, 6. A obra da nova criação também foi consumada. Jesus disse, Deus diz do trono, né? Está feito. Eis que faço novos céus e nova terra. Está feito a nova realidade. E aqui no Apocalipse 21, nós descobrimos que o destino final das pessoas, esse está selado, né? Aqueles que buscaram refúgio no sangue do Cordeiro vão entrar pelas portas, mas aqueles outros estarão no lago de fogo por toda a eternidade. E a gente conclui, essa é a conclusão agora, temos alguns últimos aqui, tá? 3 últimas coisas. As 3 últimas coisas. Vamos reler aqui os últimos versículos. Aí eu volto lá. Olha aqui, irmãos, versículos 20 e 21. 20 e 21. Deixa eu ampliar isso aqui, ó. 20 e 21. Vamos terminar o Apocalipse agora. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Aí a igreja responde: amém, vem Senhor Jesus. E aqui nós temos uma saudação final, né? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, Jesus diz: certamente vem sem demora. A igreja clama: amém, vem Senhor Jesus. E o escritor do livro termina: a graça do Senhor Jesus seja com todos. 3 coisas aqui. Temos 3 últimas coisas. Quais são essas 3 últimas coisas que nós aprendemos aqui? Nós temos a última promessa. A última promessa da Bíblia é: certamente venho sem demora. Essa é a última promessa da Bíblia. Jesus prometendo voltar. A última oração da igreja: amém, vem Senhor Jesus. Essa é a última oração da igreja. E a última bênção. A última bênção proferida na Bíblia: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Nós temos a última oração, nós temos a última promessa, a última oração e a última bênção. Da outra mensagem aqui, né? Então vamos ver aqui, irmãos, né? A última promessa: certamente venho sem demora. Eis que venho sem demora. E a última oração: amém, vem Senhor Jesus. Quando será esse dia glorioso? Quando será? O Senhor Jesus diz que em breve, mas não podemos marcar o tempo que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade. Jesus só diz em breve, mas não diz quando, né? E aqui tem 2 citações que eu quero deixar para os irmãos. A primeira é do Agostinho. Agostinho, teólogo da história da igreja, viveu no século V, bispo africano, tá? Ele nasceu na África, poucas pessoas sabem disso, mas Agostinho era africano, um dos principais teólogos da história da igreja. E ele escreveu o seguinte: ó: aquele dia está escondido para que todos os dias estejamos alertas. Não é bonito isso daqui? Ó, vamos mudar a cor para os irmãos verem onde eu li. Deixei azul, né? Deixa eu aumentar aqui a letra, que eu achei essa frase sensacional. Aquele dia, o dia final, o dia da volta de Jesus, tá? Aquele dia está escondido para que todos os dias estejamos alertas. Então, o dia da volta de Jesus, ele não foi revelado para que a gente fique alerta durante todos os outros dias. Como que a gente deve viver com esperança, com fé, né? Com convicção, vigiando, estando atento? Depois temos aqui uma expressão do Russell Shedd. Russell Shedd alerta para o fato de que 6 parábolas de Jesus, elas falam da importância de vigiar. 6 parábolas Jesus vai falar: portanto, vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora, né? Como, por exemplo, a parábola das 10 virgens, né? A parábola dos 2 servos, né? Temos várias parábolas de Jesus, vários ditos de Jesus, a importância de estar vigiando e alerta, porque não sabeis nem o dia nem a hora. A igreja, vigiando, quer dizer que seus membros estão orando,
evangelizando, crescendo no conhecimento da palavra e na santidade. E a última bênção é a graça, né? Então, a última bênção após a oração, de anseio, de desejo, vem, Senhor Jesus, vem a última bênção. Né? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Né? A graça é o único fundamento sobre o qual uma pessoa pode permanecer para a eternidade. Em tempo nublado, outra frase poética aqui, tá? Em tempo nublado ou à luz do sol, dia e noite, em todos os tempos e circunstâncias, a graça de Jesus é o apoio e o sustento dos remidos de Deus. A graça do princípio ao fim. Ninguém aqui é merecedor do céu. Só vamos chegar lá pela graça. A última expressão da Bíblia é a graça. A graça do Senhor Jesus seja com todos, né? Sem a graça ninguém chega lá. E aí a verdade do sangue, né? Que passa por todo o livro do Apocalipse. Aí nós terminamos hoje aqui.